Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Temperatura da Água e Imunidade do Camarão, a parte 2, artigo de autoria de John Wigglesworth. Ele trabalhava na Sea Farms Group, que ficava em Fort Pierce, na Flórida, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado em 2002 na GA. Vamos agora falar sobre estudos com crustáceos. Vamos dar uma olhada aqui. Em adição à informação substancial sobre diferentes grupos filogenéticos estudados pela termobiologia, os dados publicados das pesquisas realizadas suportam a ideia de que as mudanças ambientais na temperatura, elas afetam, elas controlam o sistema imune dos crustáceos. E essas informações começaram a aparecer desde os anos 60. Portanto, há mudanças na temperatura do meio, temperatura da água, essas mudanças vão afetar o sistema imunológico dos crustáceos. Teve alguns trabalhos feitos com o caranguejo chama-maré Uca pugillator, em que eles observaram o seguinte: o maior número de hemócitos na hemolinfa desses caranguejos quando eles estavam em águas de maior temperatura. Vocês sabem que os hemócitos são as células de defesa dos invertebrados. Um outro trabalho feito com o Cassinus maenas, que é um caranguejo verde da Europa. Esse trabalho observou maior atividade bacteriana dos hemócitos nos animais que foram coletados, capturados nos meses de verão, quando comparado aos meses de inverno. Então vejam que são resultados bastante claros. O número de hemócitos desses caranguejos aumentou quando a temperatura da água era maior. Se há mais hemócito, a capacidade do sistema imune desses crustáceos em se defender, em combater infecções, aumenta, certo? Vamos para o ponto 2.5, que trata de estudos com camarões. Estudos com camarões. Vamos ver aqui. A informação disponível sugere que temperaturas elevadas estimulam o sistema imune, a função imune de camarões peneídeos. Por exemplo, trabalhos realizados com pneus californienses e o pneus Stylirostris. Tem um trabalho muito importante, de grande impacto, que foi publicado em 2001 pelo Rodrigues e Sonnenhauser. Eles observaram o seguinte: uma resposta imunológica mais intensa do Litopneus vannamei ao vírus da mancha branca quando os camarões foram mantidos em água a 33 graus Celsius comparado com 27. Nos camarões a 33, mantidos em água a 33 graus Celsius, foi constatado uma maior proliferação de hemócitos. É interessante que a complexidade e a natureza, por vezes, contraditória das reações imunológicas dentro da faixa de temperatura febril, que é relatado pelos termobiologistas em outras espécies, animais e grupos, também foi observada em muitos estudos conduzidos com os camarões peneídeos, isso implica que, assim como em outros animais, existe uma ligação entre a resposta febril e os mecanismos de sobrevivência
de camarões infectados. Vamos falar agora sobre estudos com o Lithopeneus Vanamei, apesar do que, nesse ponto, já estávamos falando sobre o Vanamei. Vamos continuar falando sobre o Vanamei. Pesquisas realizadas na Colômbia, Equador, Honduras têm demonstrado a importância da resposta febril ou simplesmente febre para o Lithopeneus Vanamei quando se utilizou o Vanamei como animal nesses estudos, como modelo biológico. Observou-se um aumento na sobrevivência do Vanamei infectado com o vírus da mancha branca quando os animais foram mantidos em água com temperatura acima de 30 graus Celsius. Já os animais infectados, os camarões infectados e mantidos em águas, temperatura abaixo de 30 graus, as mortalidades foram muito elevadas, sendo iguais ou superiores a 90%, quase total. Um bioensaio foi conduzido com o Vanamei pelo autor, pelo John Wigglesworth, em que ele tinha 3 baterias de aquários. 2 com temperatura controlada, uma a 26 graus Celsius, a outra 32, e uma terceira bateria de aquários ou tanques com a temperatura ambiente. E os animais, os camarões, o Vanamei, né, que foi utilizado nesse trabalho, eles foram infectados com um desafio oral, né? Foram infectados com o vírus da mancha branca. Foi feito um estudo histológico, análise histológica desses indivíduos, desse trabalho, nas diferentes condições. A 26 graus Celsius, mantidos a 26, mantidos a 32 graus Celsius e aqueles mantidos na temperatura ambiente, que pelo que a gente pega dos resultados, era uma temperatura até menor do que 26. As diferenças foram muito grandes, tanto do ponto de vista histológico, quanto a sobrevivência animal. A gente tem aqui 2 imagens bastante interessantes dessas análises histológicas que foram feitas. O que é que nós temos aí? A gente tem 2 fotos, essa da esquerda é uma imagem histológica do tecido de camarão infectado com o vírus da mancha branca, mantido a 26 graus Celsius, e a imagem da direita, outra imagem da análise histológica de um dos tecidos, tecido conectivo do Vanamei, só que os animais, no caso da imagem da direita, mantido a 32 graus Celsius. Essas setas que vocês veem indicam os chamados corpos de inclusão viral, mais conhecidos como fábricas de replicação viral. Essas fábricas de replicação viral são estruturas utilizadas pelo vírus como plataformas para aumentar a eficiência de replicação no organismo hospedeiro. Portanto, é daí que surgem novas células virais, elas vão se replicando rapidamente. O que a gente observa? No tecido do camarão infectado, mantido a 26 graus Celsius, havia um número significativamente maior de fábricas de replicação viral quando comparado ao tecido do camarão mantido a 32 graus Celsius. Camarão também infectado pelo vírus da mancha branca. É só vocês observarem o número de setas num caso e no outro. É, portanto, uma constatação visual do benefício da elevação da temperatura da água, que levam a uma elevação da temperatura interna do organismo, que faz com que as células de defesa, os hemócitos, passem a atuar de forma mais eficiente, com maior sucesso, impedindo
uma maior formação de fábricas de replicação viral nos tecidos do camarão. Certo? Muito bom, muito interessante isso daí. Portanto, um número significativamente menor de corpos de inclusão do vírus da mancha branca ou dessas fábricas de replicação foi encontrado nos tecidos corporais de camarões infectados mantidos a 32 graus Celsius quando comparado aos animais mantidos a 26 graus Celsius. Esses resultados sugerem que a aplicação viral foi inibida para as temperaturas maiores por mecanismos que ainda não estão claros, ainda estão em estudo. A gente tem aí uma figura, certo? Temos aqui uma figura, um gráfico em que mostra a sobrevivência dos animais nesse trabalho, nas três situações. Aqueles mantidos a 32 graus Celsius, mantidos a 26 e aqueles mantidos na temperatura ambiente. Todos os casos, os animais, os camarões, o Vanamei, eles foram infectados oralmente com o vírus da mancha branca, certo? E aí a gente tem o monitoramento, o acompanhamento da sobrevivência ao longo dos dias após a infecção dos animais. Simplesmente não houve mortalidade com o passar do tempo nos animais, nos camarões mantidos a 32 graus Celsius. Vejam ali, a reta laranja se mantém em 100% durante todo o tempo. Bem diferente a situação dos camarões mantidos a 26 graus Celsius e na temperatura ambiente. Logo ali, após o segundo dia, após a infecção, os animais começaram a morrer, de tal forma que no sexto dia a sobrevivência já era bem reduzida, igual ou menor que 40%, e ao final do período de monitoramento, que durou aí 11 dias, a sobrevivência desses camarões infectados com o vírus da mancha branca abaixo de 20%, enquanto nenhum camarão, impressionante o resultado, enquanto que nenhum camarão infectado mantido a 32 graus Celsius morreu nesse trabalho. É um gráfico fortíssimo, né, que traz evidências muito importantes do papel, né, da temperatura corporal, dos efeitos benéficos dessa temperatura de 32 graus Celsius sobre a atuação dos hemócitos, sobre o sistema imune do Vanamei, quando desafiado pelo vírus da mancha branca. Portanto, a replicação viral foi inibida nos animais mantidos em águas mais quentes a 32. Essas observações também foram confirmadas em estudos realizados em campo, em viveiros, porque esse trabalho do gráfico é um estudo de laboratório, aonde a incidência do vírus da mancha branca foi correlacionado com as diferenças de temperaturas. Vamos para as conclusões do trabalho. Vamos dar uma olhada aqui nas conclusões do John Wigglesworth. Vamos ver aqui. Conclusões. Embora a evidência de um número de trabalhos e disciplinas suportam o papel da temperatura febril na resposta de sobrevivência ao vírus da mancha branca, e que isso acontece em camarões peneídeos, ainda há necessidade de mais trabalho, mais pesquisas para o entendimento dos mecanismos envolvidos, certo? Então as evidências são muito fortes, são tão fortes que já de um tempo se iniciou o trabalho de instalar as estufas, fazer a cobertura dos viveiros e dos raceways de camarão com as estufas, justamente buscando controlar a temperatura da água, águas mais aquecidas,
camarões com temperatura interna corporal mais elevada, acima de 30 graus Celsius, para justamente dar uma robustez, né? Fortalecer a resposta imune desses animais. Através do desenvolvimento de modelos de infecção sejam mais adequados para se avaliar ou pesquisar a ligação entre defesas imunológicas e a suscetibilidade dos patógenos, vírus e bactérias, será possível uma maior compreensão sobre esses mecanismos de mediação ou controle, esses mecanismos imunológicos de mediação e controle das infecções. Certo? Vamos para as considerações finais do trabalho. Vamos dar uma olhada aqui. É comum o deslocamento de crustáceos infectados por vírus e bactérias para águas mais quentes na busca de uma melhor resposta às infecções. Ou seja, os animais pecilotérmicos ou ectotérmicos, eles não tendo a capacidade de produzir calor no sentido de elevar a temperatura interna do corpo, eles usam a seguinte estratégia: eles buscam um ambiente mais aquecido, como a temperatura corporal é semelhante à temperatura do meio em que vive, esse meio mais aquecido, no caso dos camarões, dos crustáceos, a água vai fazer com que a temperatura corporal se eleve e dessa forma eles tenham os benefícios da resposta febril às infecções. Existem efeitos benéficos da febre para o organismo animal e humano, que vão fortalecer as funções das células de defesa corporal e aumentar com isso a sobrevivência dos animais infectados por bactérias e vírus. A febre fortalece ou eleva as defesas corporais do organismo, que passam a atuar com maior eficiência e sucesso no controle das infecções. Portanto, está claro que as mudanças na temperatura da água afetam o sistema imunológico dos crustáceos. Estudos realizados com crustáceos mostraram um maior número e uma maior atividade bacteriana dos hemócitos dos animais mantidos em águas mais quentes. E aquele trabalho do Rodrigues e Sonnenhauser, de 2001, que já é clássico, ele é bastante importante por conta dos resultados que foram obtidos. A resposta imunológica do Lithopneusoniae ao vírus da mancha branca foi mais intensa quando os camarões foram mantidos a 33 graus Celsius comparado a 27. Constatou-se uma maior proliferação de hemócitos nos primeiros animais, ou seja, nos animais mantidos a 33 graus Celsius. Pessoal, é isso, tá? Vejam, né? Trabalhos, ciência básica, né? Trabalhos de termobiologia, digamos assim, termofisiologia, trabalhos de imunologia, que com o amadurecimento, né, com o acúmulo de evidências, hoje em dia a ciência ela se transformou numa tecnologia de produção, que é o uso das estufas agrícolas, cobertura com estufa, dos viveiros, com o objetivo de ter menor problemas, aparecimento de doenças. É uma estratégia de sucesso, uma estratégia reconhecida, válida, porque tem todo esse suporte científico, tá? Toda essa base de resultados que dá sustentação a essa tecnologia. Então vejam aí a importância das pesquisas básicas para o desenvolvimento econômico. Tá? Eu falo isso porque, infelizmente, algumas pessoas não compreendem o valor das pesquisas básicas, acham que é pura teoria
que aquilo não vai dar em nada de útil ou prático. Não é assim. Se você tiver um trabalho continuado, ou seja, se aquela pesquisa básica ela não foi interrompida, tá? Se você tiver aí uma continuação daquela linha de pesquisa, chega um momento em que os resultados se tornam tão claros que você, o grupo, né, ele é capaz de propor tecnologias que estejam baseadas, fundamentadas naquele corpo teórico. Que é o caso aqui, um belo exemplo, é esse da a importância das temperaturas mais elevadas da água, do meio, para conferir essa resposta febril ou simplesmente febre aos camarões, aos crustáceos, ao vanamei, que vai fazer com que o número de hemócitos na hemolinfa aumente, que a atividade bacteriana desses hemócitos seja maior e, com isso, a resistência, a tolerância, a capacidade dele de manter-se saudável, né, resistir, combater as infecções, como a do vírus da mancha branca, impedir que aquelas fábricas de replicação viral se instalem, como aquelas fotos mostraram claramente isso, um menor número de fábricas de replicação viral nos tecidos dos camarões mantidos em águas mais aquecidas. Sem dúvida, isso vai trazer uma maior sustentabilidade econômica para a atividade, porque você pode trabalhar sabendo que os camarões estão mais resistentes e a probabilidade de sucesso, ou seja, de você ter uma despesca satisfatória, com alta taxa de sobrevivência e bom crescimento, aumenta muito. Pessoal, era isso. Eu vou encerrando por aqui esse artigo. Eu quero agradecer a todos pela audiência, pelo interesse, desejando paz e saúde. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.